O que eu tenho para falar para vocês hoje, talvez seja um dos assuntos mais necessários que eu vou tratar no último ano, talvez até mais. Eu vou falar sobre ansiedade, e eu vou explicar por quê. Filipenses capítulo 4, versículo 6, você pode abrir. Quero falar sobre ansiedade. Filipenses 4, 6. De acordo com as pesquisas, 70% das pessoas sofrem com ansiedade hoje. Não digo ansiedade crônica, que precisa de remédio, mas 70%. É a debilidade psicossomática mais proeminente nos nossos tempos. Ansiedade. E eu vou tentar explicar por quê, da onde vem isso tudo. Vocês vão perceber que a nossa era, nunca existiu na história uma era tão ansiosa como a nossa. E os psicólogos nunca vão ficar desempregados. Não tem jeito. É impressionante, não precisa nem dizer a minha isso. É a constatação. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar que a gente foi enredado numa teia que faz com que a gente simplesmente não viva. Essa é a minha conclusão. A minha oração é para que hoje você seja liberto desse mal, através do poder do Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem, apóstolo Paulo falando à igreja de Filipe. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos até aqui. O problema abordado por apóstolo Paulo aqui, como já disse, é a ansiedade. E hoje, a ansiedade, como falei também, é o fator de maior desajuste emocional presente na sociedade. Ansiedade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, identifica que mais de 50 pessoas que passam por hospital, padecem por um fundo psicossomático. O que isso quer dizer, gente? Em outras palavras, os problemas emocionais desaguam na questão física e atingem a vida da pessoa como um todo, nos deixa doente. 50% de gente que está aqui no hospital hoje começou com um problema emocional. A emoção, óbvio, lidera, atinge o corpo em diversas questões. Dr. Home, que é um psicólogo cristão, diz que a ansiedade é o maior problema dessa geração, atingindo inclusive todas as faixas etárias. Não só faixas etárias, mas todos os estratos sociais, inclusive todas as crenças sociais, todas as crenças. Não importa se você é católico, se você é protestante, se você é da Umbanda, a ansiedade atingiu a todos. E o Brasil, pensa que nós queríamos o Hexa, né? Mas o Brasil não foi campeão, né, do mundo. Mas se a gente é campeão em alguma coisa, nós podemos comemorar. Nós somos o campeão em ansiedade do mundo. Não existe no mundo inteiro uma sociedade mais ansiosa que o Brasil. E mais especificamente na juventude, nos adolescentes e nas crianças. Nos últimos 10 anos, nós crescemos 168% em ansiedade. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Por que na juventude? Nos adolescentes? Por que nas crianças? Eu quero tentar definir a ansiedade de uma forma diferente. Não aquilo que é. Ansiedade é excesso de futuro, vocês já escutaram isso? Mais que isso. Eu queria chegar na minha definição. Ansiedade é a forma de viver da pós-modernidade. Eu vou chegar lá, eu vou construir. Um dos textos mais discutidos atualmente até a realidade que vivemos, sobre a realidade que vivemos, é
A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. A Geração Ansiosa. Sua tese é de que as ferramentas digitais e as telas têm afetado profundamente a nossa saúde mental, e especialmente da vida das nossas crianças, da vida dos nossos filhos, da vida da juventude. E quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de automutilação, nós estamos falando de suicídio, tudo relacionado à ansiedade. Então, a princípio prioritário é que, por quê que cresceu 168%? O doutor Jonathan Haidt, que é essa autoridade, ele disse, simples, é porque a era digital está reconfigurando o nosso cérebro. Por que isso? Porque as telas são tão importantes assim para mudar essa configuração? Eu vou dizer, a neurociência nos mostra que existe uma relação profunda entre o nosso cérebro e o nosso estado da alma. E mais do que isso, o nosso cérebro não é uma coisa pronta. Existe o que os neurocientistas falam de plasticidade neural. Ele pode ser reconfigurado, ele pode ser transformado, ele pode ser deformado, ele pode ser mudado para melhor ou mudado para pior. A relação sináptica, ou seja, a sinapse, a relação que acontece por uma experiência vivida, que afeta a mente e a partir daí vai para a ação, forma o que nós chamamos de crenças basilares. E isso, como o nosso corpo pode ficar mais forte, o nosso cérebro pode ficar mais forte ou pode ficar mais fraco. O nosso cérebro pode, inclusive, reconfigurar a base do que ele é. Não é que nós nascemos assim, a nossa infância ditou quem nós vamos ser. Não, a gente pode ir e vai sendo transformado por experiências que nós vamos tendo. O princípio que eu trabalho aqui é que o cérebro é plástico. E as nossas experiências nos moldam e reformam ou deformam as nossas crenças basilares e a forma como nós vivemos. Vocês estão comigo, gente? Está todo mundo entendendo? Ok, então vamos lá. Então, a experiência produz pensamento, o pensamento produz crença, e a crença forma quem nós vivemos. As nossas vivências, elas vão produzindo formas de ser, formas de sentir, forma de perceber e de pensar. A nossa experiência, lê do engano, é quem diz que se aprende com conteúdo, se aprende com vivência. A vivência significa o conteúdo. Significado é transformar em signo que se experimenta. Significado. Então eu não vou para a sala de aula para ter conteúdo, eu vou para ter uma experiência em educação. O nome disso, por isso que na pedagogia hoje, a gamificação do aprendizado é prioridade. Transformar em jogo. Vocês estão comigo ou não? Então o que eu quero dizer é que eu não entendo, depois eu mudo. Eu experimento para depois significar, e o significado me transforma. Então o que eu estou dizendo para vocês é que os estudiosos estão dizendo que, na verdade, o que tem acontecido é que o tempo de tela, ele tem alterado a dinâmica do nosso cérebro, e alterado para pior. Estão mutilando quem somos e nos deixando num estado de ansiedade. Sabe por quê? Porque na tela eu me comparo. E quando eu me comparo ao mundo, eu vejo que eu não sou nada. Mas só que o mundo não posta derrota, só posta vitória. Então a comparação sempre deixa esse excesso de escassez dentro de mim. Na tela eu não consigo literalmente fazer nenhuma relação sináptica. Por quê? Porque eu preciso consumir em 1 minuto, em 2 minutos. Se aquilo passar de 2 minutos não me prende, acabou, eu não quero. E aí eu venho te perguntar, como é que os nossos filhos vão ler um livro inteiro? Se eles estão sendo ensinados, se não prender em 2 minutos não dá certo. Como é que nós vamos produzir os novos médicos do nosso país? Os novos presidentes do país? Os novos advogados do país? O que acontece é dopamina barata. A dopamina barata faz eu sentir, mas eu sinto sem presencialidade. E eu vou chegar nesse termo que para mim é caro aqui. E da performance. E nós estamos diante daquilo que não consegue fazer, inclusive, ligação sináptica. Vocês entendem quando eu falo isso? Se nós configuramos o nosso cérebro por ligação sináptica, se não existe, porque não existe constância, não existe profundidade, nós formamos o quê? Amebas.
Então existe um ciclo, e o péssimo ciclo que nós temos é o ciclo que começa com uma experiência deformada, porque é uma experiência sem profundidade, que transforma uma mente em deformação, e as emoções são deformadas, porque existe comparação, e o que se forma como crença, nem se fala, quem nós somos, identidade zero. Então aquilo que nós submetemos à tese, é aquilo que nós nos submetemos repetidamente, com estimulação certa, na proporção certa, forma padrões dentro de nós. O nosso cérebro muda. Proporção certa, experiência, estimulação no lugar certo, forma padrões dentro de nós, padrões certos ou padrões errados. A questão é que o cérebro é plástico, e nossas experiências nos moldam, e as telas têm nos moldado para uma vida dominada por comparação, falta de conexão social. O nome disso é ansiedade. Agora eu estou pronto para definir ansiedade. O que é ansiedade? Os estagiários da saúde mental definem ansiedade muito mais do que estar no futuro. Ansiedade é o jeito de pensar e sentir do nosso tempo. Ansiedade é o jeito de pensar e sentir do nosso tempo. Ansiedade é a capacidade de se desconectar do momento concreto. Concreto. Dizem que a ansiedade é viver no futuro, mas já a ciência define a ansiedade como o fato de não viver no tempo que se chama hoje. A ansiedade tem capacidade de te tirar da presencialidade. Vê se já aconteceu com você. Você está numa festa, e daí você está conversando, chega um estranho e você pergunta: qual é o seu nome? O cara fala Ricardo. Daqui a 15 segundos, quando o cara está falando, tu fica assim: qual é o nome desse cara mesmo? Ou pior, você está na mesma festa comendo empadinha. Come 1, 2, 3, 4, 5. Chega alguém do lado e fala assim: essa empadinha é de quê? Tu não sabe dizer do que é. E o pior, tu ainda está engordando sem saber o gosto do que negócio é. Não acontece com você não? Comigo acontece. Você está na mesa fazendo uma refeição e está lá, ó, dopamina barata, olhando o celular, rolando a tela. Você está na mesa, mas não está ali. Você está na mesa, mas não está ali. Ansiedade é esse lugar de dispersão. Você vive muitas coisas ao mesmo tempo, mas não vive nenhuma de verdade. Não está lá. Tudo dura o tempo de um rolar de dedo. Você não permanece, você não mergulha, você não se aprofunda, você simplesmente passa. E não é apenas a tela que vai passando. Você passa pessoas. Você passa momentos. Você passa a criação dos seus filhos. Gostou da onomatopeia? Você passa a vida que se perde. E o que é ansiedade? Ansiedade é deixar de viver, é sobreviver, deixar de viver. Quais são os principais agentes da ansiedade? O que causa ansiedade? E eu vou recorrer ao apóstolo Paulo. A gente pegou Filipenses no capítulo 4, agora eu quero abrir o texto de Filipenses, e Paulo elenca algumas propostas do que deixa a gente ansioso, e depois eu quero definir como curar a ansiedade sob a perspectiva de Filipenses 4, de 6 a 9. O apóstolo Paulo coloca em primeiro lugar como agente de ansiedade relacionamentos estremecidos. Na igreja de Filipos, no capítulo 2, diz que pessoas estavam na igreja e trabalhavam, e elas estavam ali pensando nelas mesmas, e outras trabalhavam só por partidarismo, outras eram narcisistas, outras queriam aparecer. E Paulo trata desse problema de tensão na igreja, de competição, dizendo o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então, a história é, se o relacionamento está estremecido, olha para Jesus, ele fez o contrário, ele não quis proeminência, ele não quis estar à frente dos outros, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo. Então, meu querido, se você tem relacionamento estremecido, se você está sem conversar com uma pessoa, seja da sua família, seja do seu trabalho, seja da sua escola, seja aqui da igreja, eu garanto a você, a ansiedade vai tomar conta de você.
Não tem jeito, o seu pensamento não vai estar no tempo que se chama hoje, vai estar em outro lugar, vai estar na não solução, vai estar na ruptura, mas vivendo de verdade você não vai estar. E se você acha que você foi injustiçado demais por alguém, e está chateado, aborrecido, não dorme direito, olhe para Jesus. Ele nos mostra a diferença que é resolver. Ele que foi cuspido, ele que foi esbofeteado, mas a palavra dele para o Pai naquela cruz foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente que não perdoa é gente ansiosa. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo coloca o segundo agente de ansiedade, que são a preocupação com as coisas materiais. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz que Paulo tinha algumas pessoas na igreja de Filipe e que se preocupavam demais com as coisas terrenas. Você é uma pessoa assim? Preciso te perguntar. Você é uma pessoa que se preocupa demais, por exemplo, em acumular dinheiro? Se preocupa demais, por exemplo, com o seu trabalho? Se preocupa demais com preparar sua aposentadoria? Gente, um dos principais fatores da ansiedade do nosso tempo tem a ver com a necessidade de ter para ser feliz, porque é isso que as redes sociais nos passam. Então, olha que coisa interessante, olha que os dados falam. Nós somos hoje a geração que mais precisa de dinheiro para viver, e que queremos mais e mais e mais e mais e mais dinheiro. Nos foi colocado isso como imperativo. Isso é um buraco sem fundo. As pesquisas identificaram que na década de 50 nós consumíamos 5 vezes menos do que consumíamos hoje, e esse povo não era menos feliz. Quem aqui nasceu depois, na década de 50, 60, por aí? Tem alguém aqui? Olha aí a galera aí, olha a galera se acusando aí. Deixa eu falar um negócio para vocês. A vida era mais barata 5 vezes na época deles. E eu duvido que eles trocariam a vida deles, da juventude deles, por o que a gente vive hoje. Essa necessidade de performar, essa necessidade de ter. Vocês não estão percebendo que existe uma filosofia que gera ansiedade, que coloca no ter a nossa identidade. Eu tenho que ter para ser. Na década de 70, metade das famílias viviam com apenas uma renda. O marido geralmente trabalhava em casa. Na década de 70. E hoje, metade das famílias dependem de 2 rendas para se manter. Em outras palavras, o luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. Alguém está falando que a gente precisa ter alguma coisa para ser feliz. Isso faz com que a gente trabalhe. Estou pedindo para a gente ser vagabundo, não é isso não. Mas vocês entendem que existe uma coisa do diabo, chamado mercado, muitas vezes, que é uma bênção, mas muitas vezes te torna escravo, para que aquilo tome a sua capacidade de viver. A gente deixa de viver. O mercado nos empurra coisas que a gente não precisa e nos vendem isso como necessário para ser feliz. Você precisa. E aí nós trabalhamos para comprar felicidade que nunca chega. Mas tem uma coisa que chega: são os boletos no final do mês. Aí chega de verdade. Qual é o resultado? Nós somos atraídos ao consumo e trabalhamos mais e vivemos menos e somos ansiosos porque não temos o que dissemos que era preciso para ser feliz. E a gente precisa, gente, e eu falo no nome de Jesus para vocês aqui hoje, para alguns aqui que estão enredados nisso que a gente chama de problema nocivo do consumo, que nos leva a uma vida miserável. Eu falo no nome de Jesus aqui para você: volte à essência, volte à essência. A sua felicidade não está em coisas materiais, está só em Deus, e só Deus nos faz feliz. Cuidado com a armadilha mercadológica do ter para ser. Em primeiro lugar, relacionamentos que não foram resolvidos, perdão. Em segundo lugar, materialismo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo trabalha o resultado da ansiedade com uma má relação com o passado. A culpa não resolvida do passado.
No capítulo 3 de Filipenses, no versículo 13, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo em direção ao alvo, que é conhecer Deus. Essa é a minha soberana vocação. Eu prossigo para o alvo. Há muita gente ansiosa aqui, hoje, porque nunca resolveu os problemas e as feridas do passado. E qual foi a decisão de Paulo? Simples, gente. Eu faço uma coisa, eu esqueço o passado e vou em direção ao alvo, que é Deus. E a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de alguém que tinha um passado difícil. Um assassino, um cara que matou muito crente, derramou muito sangue. Eu tenho que falar algo para você que essa manhã, eu não conheço o seu passado, e talvez o seu passado é uma espécie de fantasma na sua vida. Ele levanta para te assustar, ele levanta para te intimar, para te criminalizar, mas em nome de Jesus, se você está debaixo do sangue do Cordeiro, as coisas passadas já ficaram para trás, tudo Ele fez novo na sua vida. Sepulte o seu passado no passado, não fique carregando essa mochila pesada, liberte-se dela no nome de Jesus, e entenda que o sangue de Jesus faz tudo novo. Materialismo, má relação com o passado, relacionamentos não resolvidos, agentes de ansiedade. Mas qual é a conclusão que eu chego com isso tudo, gente? A ansiedade, logicamente, não faz sentido. Logicamente. Primeiramente porque a palavra ansiedade na língua grega traz uma ideia muito clara. Presta atenção nisso aqui, ela já fala o que é e descreve exatamente isso que foi definido agora, sobre a ansiedade ser falta de presencialidade. A língua grega traz uma ideia muito clara de puxar em direções opostas. É como se eu fosse um boneco e aqui viesse uma corda e me puxasse para o norte, uma corda me puxasse para o sul, uma corda me puxasse para o leste, uma corda me puxasse para o oeste. A língua grega, aqui quando o texto foi escrito, que foi escrito no grego, é essa conotação que tem: não sejais ansiosos, ou seja, não seja puxado por várias cordas. É isso que o texto está falando. A consequência é que a ansiedade é quando você está aqui, mas tua cabeça está lá, tua cabeça está lá, tua cabeça está lá, tua cabeça está lá. E qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado disso tudo, gente? Eu fico parado no mesmo lugar. E sabe o que acontece? Quando eu estou no mesmo lugar, porque a minha cabeça está lá, minha cabeça está lá, minha cabeça está lá, minha cabeça está lá, eu não ando e mesmo assim não tomo consciência de que existo, porque eu estou lá e lá. Jesus no Sermão do Monte disse que por mais ansioso que você seja, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Sabe o que é um côvado? É 45 centímetros. Ou seja, trocando em miúdos, o que Jesus está tentando falar aqui é o seguinte: se a tua vida fosse uma jornada, uma linha reta, você não poderia acrescentar nem 45 centímetros à sua caminhada. Em outras palavras, a ansiedade é inútil. Inútil. Mas sabe qual é a estatística? Essa estatística você tem que guardar no seu coração. A estatística diz que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Só 30 acontece. 70. O que isso quer dizer em outras palavras? Eu antecipo o problema, eu sofro por ele como se ele estivesse acontecendo, e ele acaba não acontecendo, então eu sofro desnecessariamente, e a ansiedade perde essa capacidade, porque o que é a ansiedade? Ela pega uma capacidade legítima da alma, que é cuidado, proteção. Por que eu fico ansioso? Estou com cuidado, será que vai acontecer alguma coisa? Vou me proteger. É legítimo? É. Então a ansiedade pega uma capacidade legítima da alma e transforma em escravidão. Mas aqui eu preciso diferenciar. Qual é a diferença então entre cuidado? Qual é o limite entre cuidado e escravidão? Porque eu estar preocupado não é ruim, mas qual é o limite para não me colocar nesse lugar de escravo, que não saio do lugar, com corda para cá, corda para lá, corda para lá, corda para lá? Qual é o limite? Qual é o limite entre autocuidado e ansiedade? Eu vou definir. Cuidado é quando eu me responsabilizo pelo que eu posso fazer. Ansiedade é quando eu tento controlar aquilo que não me cabe.
Eu não consigo. Não tem a ver comigo. Eu tenho como controlar que meu filho vai estudar, mas eu não tenho como controlar se ele vai ser o que eu quero que ele seja. Eu tenho como controlar se eu vou chegar aqui, cara, com uma mensagem bem bacana, estudado. Se vocês vão estar aqui, inclusive, você não acha que eu não tenho vontade que esse lugar esteja cheio sempre? Eu tenho, uma vontade, porque eu sei que é o evangelho que está sendo pregado. Mas eu não tenho como controlar se você vai sair de casa e vai estar aqui. Agora, o que eu vou fazer, me cabe, eu faço. Então pensa comigo. A ansiedade, ela frequentemente nasce nesse lugar que eu tento morar, num lugar onde eu não controlo. Eu tento agir num lugar onde eu não controlo. Então, por exemplo, o cuidar, pensa comigo, é como se fosse assim, ó, aqui está a minha responsabilidade, aqui tem uma linha, e aqui está o que eu diria de minha limitação, ou seja, o que eu não posso fazer, nessas duas linhas, são aqui. Então, existe um território que Deus me chamou para agir, minha responsabilidade, isso é cuidado, isso é válido. Mas existe um território que Deus me chamou para descansar. Sabe o que é a ansiedade? Ansiedade é quando eu pego as ferramentas da ação no território do descanso. Vou repetir. Ansiedade é quando eu pego as ferramentas da ação no território do descanso. Eu aprendi na minha terapia, aquilo que eu alcanço, eu ajo, porque não agir no que te responsabiliza, te gera ansiedade, mas aquilo que eu não alcanço, eu malhei perna, está difícil de correr, gente, está doendo. Aquilo que eu não alcanço, eu descanso. Fala comigo, aquilo que eu alcanço, eu ajo. Vamos lá, gente, aquilo que eu alcanço, eu ajo. Aquilo que eu não alcanço, eu descanso. Difícil proposta, hein? Difícil proposta. Talvez isso me leve à última grande constatação. Por enquanto usei neurociências, usei psicologia, agora eu quero usar teologia. E aqui é o que me cabe, agora eu começo a aplicar. Isso me leva a uma grande constatação a respeito de ansiedade. Isso revela algo sobre nós. Talvez a grande constatação que a gente pode chegar é que a ansiedade revela que não acreditamos de fato de que Deus tem o controle de tudo e da nossa vida. Aquilo que eu alcanço, eu acho. O que eu não alcanço, o que eu dependo, que não cabe a mim. Eu tenho um pai e ele não me dá pedras, ele me dá pão. Quando eu fico ansioso, sabe o que isso significa? Eu duvido que meu Deus seja suficientemente bom e poderoso para cuidar da minha vida. Se eu creio que Deus é bom, se eu creio que Deus é poderoso, se eu creio que Deus cuida de mim, então não há margem para se entregar à ansiedade. E agora eu acesso o texto básico novamente. Filipenses capítulo 4 nos dá, e Paulo nos propõe, um caminho de cura. Qual é o caminho de cura? Paulo nos dá esse caminho, e eu quero que você entenda esse caminho como 3 estágios que progressivamente precisam ser respeitados. Eu não posso começar no 3º estágio, eu tenho que começar no 1º. Eu não posso começar no 2º, eu tenho que começar no 1º. Quais são os estágios? Eu vou falar para você. O primeiro, transformação através de um lugar de fala e intimidade com Deus. Transformação através de um lugar de fala e intimidade. Eu valorizo nesse momento, eu vou explicar porque fala. Botar para fora. Transformação num lugar de fala com intimidade com Deus. 2º estágio, condução de pensamento. 3º estágio, ação. Então repete comigo, fala, pensamento e ação. Vamos voltar ao texto. Versículos 6. Espera aí, bota aí que eu botei errado aqui. Bota outra aí. Ah, está aqui, obrigado.
Versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, intimidade diante de Deus, as vossas petições em oração, as vossas súplicas e com ações de graça. Então preste atenção comigo aqui. Em primeiro lugar, transformação e intimidade com Deus em fala. Percebam vocês que Paulo está tratando 3 coisas aqui. Não é a oração, petição e oração ali, no grego é mais adoração, no grego é adoração. Então é a adoração, petição e ação de graças. E eu preciso distinguir o que é adorar a Deus e o que é dar graça a Deus. Quando você adora a Deus por quem Ele é. Quando você dá graças a Deus, você dá graças a Deus pelo que Ele faz. Então adoração é adorar quem Ele é. Dar graças é pelo que Ele faz. Então Paulo está dizendo aqui, o primeiro estágio da fala, o primeiro remédio, ele chamaria de adoração a Deus. Ou seja, é saber quem Deus é e a quem de fato nós servimos. É você mostrar os seus medos do tamanho do seu Deus. E qual é o tamanho do seu Deus? Nós redimensionamos os nossos medos pelo tamanho do nosso Deus. E qual é o tamanho do nosso Deus? Deus é infinito. Qual é o tamanho do nosso Deus? Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é soberano, e Ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos, e não há um fio de cabelo sequer que caia da nossa cabeça sem a sua permissão, e Ele é maior de tudo quanto Ele criou. E esse Deus que está sentado no alto e sublime trono, esse Deus que governa o universo, esse Deus que dirige as ações, esse Deus que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, é o seu Deus, é o seu Pai, que está dizendo para você: você não precisa ficar ansioso com coisa alguma, eu ainda estou no trono e eu tenho o controle de tudo. Aleluia, aleluia. A adoração ao Senhor, e aqui eu falo sobre a perspectiva espiritual e sobre a perspectiva psicológica. Botar para fora, dizer quem Deus é. A adoração ao Senhor redimensiona o tamanho de Deus para nós mesmos, para o reino espiritual e para a sociedade. É isso que o salmista fez. Por que você está abatido, minha alma? Espera no Senhor, Ele é poderoso. Fala, bota para fora. Nós entendemos o tamanho do nosso Deus à medida que significamos. Então às vezes nós olhamos as circunstâncias tão difícil, tão dolorido, tão dramática, que a gente fica angustiado e ansioso. Mas se você tirar os seus olhos das circunstâncias e olhar para o Senhor e colocar a sua boca para conduzir a mente, gente, a fala conduz mente. A sua boca para conduzir a mente e mostrar para ela e para a sua mente, para a sociedade, para o espiritual, para o reino espiritual, quem está no controle. Os problemas se pequenam e o nosso Deus é colocado no trono. O nosso Deus não é pego de surpresa, o nosso Deus não é surpreendido. Nosso Deus não precisa de refazer os rascunhos para os seus planos. Os planos de Deus para mim e para você não podem ser frustrados. E Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Qual foi a última vez, cara, de verdade, que você falou para a sua alma, para o reino espiritual, o tamanho do teu Deus? Qual foi a última vez que você fechou a tua casa? Porque crente fala, crente que tem intimidade com Deus é até meio doido diante das outras pessoas, porque a gente começa a falar sozinho, a gente canta os negócios e fala: ih, Deus, não sei o que, daqui a pouco eu faço isso direto, fecho lá e começo: Deus, eu fazia isso muito. Essa era a minha música no momento da dificuldade da nossa igreja aqui, que a gente estava passando. Eu fechava a minha porta e falava: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira. Quem conhece essa música aqui?
Pelo menos não estou sozinho. Uma noite inteira a chorar. Eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Então vou descansar. Sim, eu vou confiar no seu tão imenso amor. E aquilo vai mudando, sabe? Qual foi a última vez que você... Cara, abre a cortina da tua casa, assim, ó, e bota o louvor lá no alto. Deus é fiel. E a gente faz o que o salmista nos falou. Olha para a tua alma e fala: por que você está abatida? Espera no Senhor. Não foi só a literatura do Salmo que falou isso, não. Os profetas falaram. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É mais do que uma sugestão positiva, gente. Isso é cura. Isso é cura. A ciência só vem falar que Deus já tinha falado. Isso é cura. Diga à sua alma quem é que manda na sua vida. O primeiro ato de reconfiguração de um ansioso é através da fala. Mas a fala não acontece apenas em reconhecer quem ele é. A fala também acontece em súplicas, como o texto falou. Então, em orações, em súplicas, em ação de graças. Súplicas. O que é súplica? Sabe o que isso significa, gente? É que Ele é seu Pai, e você tem livre acesso à presença dEle por meio de Jesus. Você pode entrar na sala do trono, conversar com Ele e colocar diante dEle a sua causa, a sua necessidade, a sua dor, a sua angústia. Ele cuida de você, Ele tem prazer em atender você. Apresente a sua causa a Ele, tire as mochilas das suas costas, coloque o seu fardo aos pés do Senhor. Ele vai cuidar de você. Fala. Quando falamos, significamos. Quando falamos, a neurociência fala, construímos mundo, sinapticamente, fazemos conexões. Nós falamos e nós fazemos a conexão do que é verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está no trono, é isso que falamos. Orações, súplicas, e o terceiro passo, ações de graças. Tudo sobre fala, ações de graças. Então, você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Ele faz. Dar graças, sabe por quê? Ação de graça, gente, sabe por quê? Porque a ansiedade olha para aquilo que pode acontecer, já a gratidão olha para aquilo que Deus já faz, Deus já fez. A ansiedade teme o futuro, a gratidão olha para o passado e lembra que Deus é onipotente, e se Ele sempre fez, por que não faria de novo? A ansiedade pergunta em si: e se a empresa quebrar? E se eu for mandado embora? E se meu filho se envolver com quem não der? Mas a gratidão responde: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Traga a memória, meu irmão. Configure a sua mente com a mente de Deus. A ansiedade me faz visitar o futuro e ver que eu tenho medo, que coisas podem acontecer, mas a gratidão me traz de volta para a história que Deus escreveu e me mostra que a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, e o que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fala, coloca para fora, leva tudo a Deus. Isso é cura. Adoração, petição, ações de graças. O estágio 1 tem a ver com profissão e intimidade com Deus. E o estágio 2, se nós mudamos a nossa mente, experimentando, que é o que eu acabei de falar, o segundo estágio, a mente é transformada pelo que pensamos. E é isso que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, pensem, depois que orou, adorou, pediu
e rendeu graças. Agora, meu irmão, continue o seu processo de ser liberto da ansiedade. Pensem no que? Pensem em tudo que for verdadeiro. Pensem em tudo que for digno de respeito, em tudo que for justo, em tudo que for puro. Versículo 8 eu estou lendo. Em tudo que for amável, em tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pessoal, tudo passa por aqui, ó. A mente. A mente nos dá a possibilidade de ganhar batalhas ou perdê-las antes de tê-las lutado. É na mente. Se, em primeiro lugar, Paulo fala, fale, experimente um Deus todo-poderoso. Em segundo lugar, o Paulo fala o que Jesus já falou. E aí, como é que se cura a ansiedade? Jesus também que deve contribuir com isso. Mateus capítulo 5, Jesus falou, pense. Como assim? Não, pense mesmo. Ele fala assim, não sejais ansiosos. Não sejais ansiosos por coisa alguma. Então pensa comigo. Aí Jesus bota a gente para pensar. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida de tudo, por que não cuidaria de você, homem de pequena fé? Pensa um pouquinho, pensa comigo. Se eu faço isso tudo, por que você está ansioso quanto ao futuro? Você consegue controlar o futuro? Você consegue controlar as variáveis que incidem sobre a vivência humana? Você consegue controlar? E Deus fala para mim e para você, ei, do seu futuro, deixa que eu cuido. Confia. Seja lógico, olha ao seu redor. Eu nunca deixei faltar o lírio do campo, eu nunca deixei faltar o pássaro, eu vou deixar faltar para você. Só confia, blinde os seus pensamentos. Pensa nas minhas promessas sobre a sua vida, pensa na sua história. Lembra de como eu te trouxe até aqui. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa, seja plausível, seja lógico. Não pensa com as suas emoções. O coração é enganoso. Mas o texto não termina aí. Mateus 6 termina no 34. O 33 é busca primeiro o reino de Deus. Mas no 34 ele chega à mesma conclusão que nós chegamos a respeito de ansiedade. Versículo 34 ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. E ele termina dizendo assim: basta cada dia o seu problema, basta cada dia o seu mal. E aí a definição de ansiedade volta: vivo hoje. 70% que se coloca na frente não se concretiza, você sofre só. Vivo hoje, presencialidade no que é concreto. Vivo hoje. Para de desperdiçar a sua vida. O presente é dádiva de Deus, o passado é graça de Deus, mas o futuro, tenha certeza, lá Deus está. E eu estou terminando, já chamar o pessoal para aqui para frente. Intimidade com Deus. Fala. Pense. Seja plausível consigo. Entenda o tamanho do seu Deus e o tamanho da sua ansiedade. Muito pequeno. Em último lugar, concretize essa recodificação, essa decodificação neural numa ação prática que dignifique o nome de Deus. Aí a gente refaz. Olha o que o texto fala. Versículo 9. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram. Põe em prática. Montinho, fica ali no cantinho. Isso aí, obrigado. Não, você já vai tocar. Deixa o titio tocar primeiro. Fica ali no cantinho. Bom demais ter você aqui, você. Olha aqui para isso aqui. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Haja. Você está se preocupando com hoje? Então sabe o que você faz hoje? Plante hoje o seu futuro.
Você está preocupado com hoje? Jogue hoje a sua semente. Você está preocupado? O que vai ser? Você até pode encher de novo a sua casa. Você até pode decodificar o seu pensamento a respeito de quem Deus é. Mas se você não dignificar quem Deus é, através da sua vida, tudo vai ser em vão. Tiago capítulo 2, fala claramente a respeito disso. Me diz suas fés sem obra, me mostra a sua fé sem obra, que eu te mostro a minha fé através das obras. Só se reconfigura a mente, só acaba com a ansiedade, trazendo propósito para uma vivência. Agir é trazer propósito. Por isso, jogue as suas sementes ao solo. Se é verdade que aqui que eu não alcanço, eu descanso, também é verdade que aquilo que é da minha alçada, eu ajo. Eu lanço sementes. Eu coloco sementes ao solo. Eu faço o que tem que ser feito. Eu quero te falar algo, eu tenho que falar algo para algumas pessoas aqui hoje. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder. E é hora de sairmos do nosso lugar comum e voltarmos à vida. Por isso, no nome de Jesus, larga esse celular, sai da tua cama e comece a plantar sementes. Vou falar para alguns vovôs aqui que estão aqui hoje. Alguns perderam propósito na vida. Eu vou falar para os militares antes. Calma, militar, eu sei que tem um monte. Que medo. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você vai se aposentar cedo. Tu tá doido para se aposentar, para cruzar a perna e assistir Netflix, cara? Você vai adoecer. Eu amo militar aposentado, porque tem juventude. Eu já pego para trabalhar na igreja. Tô falando sério, tô falando sério. Vocês não dão mole comigo não, que eu pego vocês, hein? Se você não acrescentar propósito à sua vida, você vai viver uma vida doente. E a galera que já está bem financeiramente? Não, agora eu vou curtir meus netos. Curtir meus netos é o caramba. Propósito na vida. Lance sementes. Coloque sementes no solo. Deus dará o crescimento. Mas o maior fruto que você pode colocar, ter certeza disso, de uma semente que foi colocada no solo, não é o que ela vai produzir, mas o grande privilégio de poder fazer parte de um propósito que é maior que a gente, ter o nome de Jesus glorificado, o nome de Deus exaltado, e Ele assentado no trono da nossa vida, das nossas ações e sobretudo das nossas omissões, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, a honra, o domínio e o poder. Jogue sementes ao solo. Haja. Meu querido, você é filho amado de Deus. Não tenha medo. Ele tem pães para você, não são pedras. Então se mova hoje. Jogue suas sementes, porque eu, Senhor, bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazer-lhes prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu preciso te perguntar: o que você está semeando na sua vida? O que você está semeando na sua vida? O que você está empreendendo? O que você está sonhando? Que semente você está lançando no solo hoje? No nome de Jesus, meu irmão, não é para você receber não. É para você viver o hoje, o presente. É para você ter vida de novo. Sai do teu sofá e vai à luta, meu irmão. Plante, sabendo que quem dá o crescimento é o Senhor. Viva no tempo presente, caminhe na fé de um Deus que prometeu que nunca nos abandonaria e que tem o melhor para nós. Eu termino a minha palavra com a história do Dr. Horácio Spafford. Ninguém conhece o nome talvez, mas você vai conhecer o que ele fez. Se casou com Ana. 2 anos de casado, tiveram um filho. Depois de 2 anos que essa criança morre. Ali começa a luta daquele homem, mas que nos ensinou a viver. Depois que seu filho morreu, era um filho, morreu.
Alguns meses depois, ele tinha um empreendimento, aquele empreendimento pega fogo, acaba tudo. Ele vai reconstruindo a vida, tem mais 4 filhas. E ele começa a se envolver no que Deus tem para a vida dele, homem de Deus. Chegou um tempo que ele resolveu investir e investir na obra missionária. E ele foi com a sua família, ele estava planejando ir com a sua família para a Europa, para encontrar com Moody, que era um avivalista da época. Só que ele não pôde ir. Num dia ele mandou a sua família, sua esposa e 4 filhas, para viajar no dia anterior à sua viagem. E ele mandou a sua esposa e 4 filhas. E infelizmente aquele navio teve um naufrágio. E quando chegou lá, metade da população, do povo que estava no navio se salvou. Metade. O resto morreu. E entre as mortes estavam as suas 4 filhas. Só ficou sua esposa. No dia seguinte ele recebe a mensagem. E ele resolve ir buscar sua esposa e pega o navio. Mas ele pediu algo. Ele falou para aquele capitão do navio: você pode me dizer aonde o navio da minha esposa afundou? Aí o capitão foi na direção dele e falou assim: olha, ali ali os seus filhos estão enterrados. Aquele homem não era músico, nunca tinha feito uma composição, mas Deus curou a alma dele com a única música que ele fez. E essa música curou você também, com certeza. A mim curou. Vê se você lembra. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe, essa música foi composta em inglês. E o refrão dela é It is well with my soul. Se trocar seria vai tudo bem com a minha alma. Olha que cura desse homem. Vai tudo bem com a minha alma. Sabe por que vai tudo bem com a minha alma? Porque eu sei o tamanho do meu Deus. Sabe por que vai tudo bem com a minha alma? Porque a minha alegria não está no que eu posso produzir e nem no que a circunstância pode me colocar. Sabe por que vai tudo bem com a minha alma? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe por que vai tudo bem para minha alma?
vai tudo bem com a minha alma, porque o nosso Deus ainda continua no trono, e Ele ainda reina, e Ele tem uma vivência plena e abundante em alegria. Sabe por que vai tudo bem com a minha alma? Porque o meu Deus ainda permanece fiel. Fique de pé no seu lugar. Eu queria te convidar a vir à frente agora. Você que tem algum motivo para deixar no Senhor, alguma coisa que tem tomado seu tempo, as suas emoções, o seu coração, você precisa entregar, porque vai tudo bem com a minha alma, vai tudo bem. Se esse é o seu caso, meu irmão, saia desse momento no seu lugar, vem aqui, nós vamos fazer disso aqui um verdadeiro tanque de Betesda, um lugar de cura, um lugar de transformação, tendo Cristo como centro. Enquanto isso, fale, profetize com essa canção. Isso aqui, diga assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus. Se na vida não tens direção, é preciso a nossa certeza. Eu sei que existe alguém, diga. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ei, Deus cuida de mim. Vamos parar aqui. Eu queria te chamar ainda para você sair. Eu sei que tem pessoas que estão aí. Eu preciso que você dê um passo. Diga assim: Senhor, eu estou indo, eu preciso do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Um momento de oração. Nós precisamos fazer isso. Você precisa dizer para sua alma, dizendo assim: Senhor, o Senhor é o centro, o Senhor é o centro, o Senhor é o centro. Eu confio no Senhor, eu não confio nas circunstâncias, nem no que a alma está me falando. Sai, enquanto a gente vai cantar, vamos cantar, diga. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Yeah, yeah. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso orar por você também que quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa noite. Se você está aqui hoje e quer colocar Cristo no centro da sua vida, começando uma vida nova com Ele, Ele sendo centro, Ele sendo Senhor, Ele sendo Salvador. Esse é o seu caso. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Então feche seus olhos nesse momento. Eu já estou cerrando, mais 2 minutos eu encerro. Peço para que ninguém saia agora.
Se você quer começar uma vida nova com Jesus aqui hoje, feche seus olhos, repita essa oração comigo. Diga no seu coração, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida. Entra no meu coração. Eu sou todo seu. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Então levante sua mão lá no alto se você orou. Deus te abençoe. Mais alguém aqui orou comigo? Deus abençoe. Deus abençoe você. Mais alguém aqui orou comigo? Mais alguém? Deus te abençoe, meu amigo, estou vendo você. Mais alguém lá atrás na galeria, debaixo da galeria? Alguém orou comigo? Levante sua mão. Lá em cima na galeria tem alguém que orou comigo? Levante sua mão. Tem alguém aqui afastado dos caminhos de Jesus, que hoje está voltando? Quantos estão voltando para Jesus hoje? Levanta a sua mão, onde você estiver. Tem alguém aqui? Tem alguém lá em cima? Debaixo ali da galeria? Alguém? Todos que levantaram suas mãos, levanta a sua mão mais uma vez. Todos que levantaram suas mãos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu dedico a sua igreja a Ti. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, cuida da gente. Eu te peço, Senhor, que cada mão levantada aqui represente alguém como semente no solo sendo jogado, regado, e que cresça, que ganhe raiz. Ajuda-nos, Senhor, a consolidar cada um que disse sim para Jesus hoje. Senhor, sabe o que eu venho te pedir também para esse povo que está aqui na frente, que hoje sofre com medo, com ansiedade, com alguma coisa. O Senhor sabe o que é. Eu venho te pedir, Senhor, redimensiona quem Tu és na vida deles. Eu peço para a gente, ajuda-nos a olhar para o Senhor e ver o tamanho que Tu és. E diante de Ti nada, nem ninguém pode sobrepor. O Senhor é a nossa autoridade última e máxima. E nós sabemos que Tu és Pai. E o Senhor tem pães para a gente. O Senhor tem vinho para a gente. O Senhor tem mesa para a gente. O Senhor tem vida plena e abundante. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para Ti, estarmos em Ti. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto, restabeleça as nossas emoções e nos faça viver para Ti. E conceda isso que foi falado hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 9. A paz que excede todo entendimento. E assim eu oro. E eu oro no nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cura as emoções. O nome todo-poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar, Deus cuida de mim. Excelente semana, gente. De mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim.